E agora vamos para a minha preferida da lista, Supernatural. Raquel Durães. Raquel Durães, eu adoro, né, querido? Então, em Supernatural, tá indo pra 9ª temporada, então é mais complicado pra quem for pegar agora. Eu recomendo assistir, tenha paciência, assista desde o primeiro. A primeira temporada, pra mim, é a melhor. É a melhor pra mim também. E conta a história de 2 irmãos que perderam a mãe muito jovem por forças sobrenaturais. E depois disso, o pai dos meninos meio que surtou, saiu à procura das coisas, né, sobrenaturais, demônios, fantasmas, enfim, e acabou passando isso para os 2 irmãos. Então, nessa primeira temporada, a gente tem uma variedade de casos muito grandes. Cada episódio são casos diferentes, assombração, lobisomem e tal. E saindo na caça desse demônio que eles acreditam que tenha matado a mãe deles. E a primeira temporada acaba mais ou menos desse jeito, com um acidente, e a segunda vai prolongando mais a história dos demônios. Então, da segunda temporada até a 5ª, basicamente, apesar de ter... Oi? São só demônios, tipo... são só demônios, mas ainda tem episódios isolados com alguns casinhos assim, de assombração fora os demônios. Que mas é muito bom, a série não fica só presa em demônios. Depois entra os anjos também, que tem uma participação muito importante. A primeira temporada tem um episódio que eu fico com medo de vez em quando eu assisto ele, de olhar no espelho, que é o episódio da Blood Mary. Eu também fico que é tenso o episódio. A série, depois da 5ª, ela começa a aparecer outras coisas bem diferentes, assim. Anjos, Leviatãs. Na 5ª temporada... Na 5ª temporada, tem um duelo entre Miguel e Lúcifer, que são o Jim e o Sam Winchester, que são os protagonistas. O Sam ele é a casca de Miguel, ele é a casca de Lúcifer, e o Jim é a casca de Miguel. Por uma daquelas coisas, aquelas contradições que sempre acontecem em todos os negócios, eles falam que nenhum vai ceder às propostas e acaba que quem cede é o Sam, que o Lúcifer entra dentro dele lá e... Mas acaba que é meio forçado, né? Não é nem ele querendo aceitar. Ele tem que aceitar, porque senão o mundo vai acabar, basicamente isso. E o Jim não aceita, fica puto lá e não aceita. Mas só que os anjos têm um planinho lá, que eles pegam um plano B, que é o irmão deles dois, que é o Adam. O Adam pega... Ele cede ao Miguel, e o Miguel entra no corpo dele, e o final da 5ª temporada é a luta entre o Lúcifer e o Miguel, que é também, pra mim, uma das melhores season finales. Uma das melhores season finales, porque, tipo, eles mostram a série de um ponto totalmente diferente, que é o Impala, que vive com eles, tipo, a vida toda viveu com eles. Então mostra, tipo, o Sam colocando um soldado lá, dentro do carro, as marcas e tudo. E na hora que eles vão ter a briga mesmo, aparece o Sam lá, o Adam, e o Jim tá lá com aquele irmão pra colocar panos quentes e tal, e não consegue. O Sam, vendo aquilo, mesmo que o Lúcifer na casca dele, ele vê aquilo e lembra da infância e tal, e por um momento de lucidez ele se joga com o Miguel dentro da jaula. O Lúcifer dentro da jaula. É o Miguel. É o Miguel. Ele também tá com o Lúcifer, então... Ambos se jogam... O Sam com o Lúcifer e o Adam com o Miguel se jogam lá. Ele pega e se joga. Falando assim parece meio confuso, mas dá pra entender perfeitamente. Dá pra entender na hora que vocês assistirem a série. Eu recomendo muito, muito a série. Já a 6ª, ela se passa toda, o Jim vai pra mulher dele lá. Tenta restabelecer uma vida normal sem as assombrações que era do cotidiano dele. Que depois, tipo, vocês conhecem ela durante a série até essa 6ª.
ela aparece antes, e até o Jim pensa que o filho dela é filho dele, por eles terem namorado antes. E é isso. E na sexta temporada o Sam tá sem alma. Ele tá sem alma, ele tá meio frio, aparecem outros personagens. Acaba que nessa sexta temporada. É a sexta temporada. É, a sexta parte. Nessa sexta temporada o Sam ele fica macabro e tal. E ficam indo, tentando, e o Jim fica desconfiado dele tá daquele jeito macabro. E no final da temporada acontece que tem um anjo também, que é um personagem principal da série, que é o Castiel. O Castiel ele vai na coisa de almas lá, o purgatório, pega todas as almas e joga dentro do corpo dele. E aí, assim termina a sexta temporada. Na sétima, o primeiro episódio, o Castiel explode, porque dentro dele, além das almas, tem os Leviatãs, que são criaturas bem mais perigosas do que você pode imaginar, do que vampiro, bem mais antigas. Foram trancados no purgatório por Deus. E aí a sétima temporada fica nisso. Os Leviatãs começam a ficar com aquilo de tentar controlar o mundo. Eles fazem vacinas, coisas para curar que eles se alimentam de humanos. E no final dessa temporada o Castiel volta e tal. E na oitava temporada temos tudo, o Castiel voltou, ninguém sabe como ele voltou, e isso é explicado na oitava. Uma anja lá, meio que uma coisa secreta lá do céu, pega o Castiel e manda ele pra terra. E isso a gente vê no último episódio da sexta temporada, da sétima temporada. A gente vê isso e... Não vai falar alguma coisa não. E a gente vê que tem tipo uma espécie de agência secreta lá. Resumindo, eles continuam naquela de procurarem coisas, continuam com essa de caçadores. Tem muitos episódios ao longo de toda a temporada, de todas as temporadas tem esses episódios isolados. E na oitava temporada também tem a questão da tábua dos anjos e a tábua dos demônios. A tábua dos demônios serve para trancar o inferno. Mas só que ela tem alguns desafios que o Kevin, que é o profeta que aparece ao longo da série, ele vai decifrando e vai falando quais são os desafios. Eu fiquei meio puto com o final da temporada, por causa que eles ficaram a temporada toda que iam fechar a porta do inferno, iam fechar a porta do inferno, iam fechar a porta do inferno. Mas quando chegou no último episódio, não fecharam a porta do inferno. Fala, não, você não pode fechar. O Jim chegou lá todo desesperado. Você não pode completar os desafios, porque quem completa o desafio morre. Esse é o preço que se paga para fechar a porta do inferno. E eu não vou deixar você morrer por causa disso. O que vai desencadear a nona temporada e o primeiro episódio. O primeiro episódio até saiu algumas imagens, já saiu até o que vai ser. Nessa nona temporada, o primeiro episódio vai ser o Sam todo arrebentado por causa desses desafios. E tem um detalhe também da oitava, que tem um escriba, é o escriba, o cara que fez as tábuas, que se chama Metatron. Ele, na verdade, as tábuas, tanto dos anjos como dos demônios, era meio que uma armadilha, uma chance dele ir para o céu e se tornar Deus. E a tábua dos anjos, na verdade, não era para trancar o céu. Ela, na verdade, expulsava todos os anjos do céu. E isso acontece no final da oitava, que é os anjos caindo do céu. E segundo o diretor,
para essa nova temporada, os anjos vão... Alguns não vão querer ficar acomodados, ser os bonzinhos. Que Supernatural mostra que nem todos os anjos são bonzinhos como todo mundo pensa, né? Não, Raquel? Nunca são. Nunca Tem são. anjo pior que demônio mil vezes. Não, tem anjos. Tem anjos lá que são bem piores do que demônio. Tinha um anjo que vendia coisas assim, cajado de Moisés, ele estava vendendo pra demônio, pra coisa. Algumas armas, vocês vão entender quando vocês verem a série. E também, nessa 8ª temporada, vai ter uma coisa que a CW, eu tô vendo, que gosta muito de fazer, que é um spin-off. Eles vão jogar um personagem, eu acho que no episódio 20, para ver como o público reagirá. Se vai aceitar o personagem ou não. Se aceitarem, esse personagem vai ter uma série para ele sozinho. E essa série não vai ser igual o Supernatural. Ela vai ser menos focada em a relação de irmãos e mais uma coisa, tipo, relação do caçador com demônios, com monstros, com tudo sobrenatural. E também ela não vai ser como o Supernatural, por causa que o Supernatural viaja os Estados Unidos inteiro. Essa vai ser mais só vai ser só em uma cidade que eu esqueci o nome aqui agora, mas só que nos comentários, no release do vídeo, eu vou colocar o nome da cidade.